E meus amigos, Donald Trump foi ao Japão, conforme vocês podem ver nessas imagens, e foi visitar suas tropas numa base naval chamada Yokosuka. E ele foi recepcionado ali por várias autoridades, conforme vocês veem nessas imagens realizadas a bordo do porta-aviões George Washington, que eu vou falar mais adiante. E em sua chegada, o presidente Donald Trump realizou a sua dança, a sua famosa dança, todo desengonçado ali, mas muito carismático, e foi bastante aplaudido pelas tropas norte-americanas. Também, meus amigos, a primeira-ministra do Japão, a Sanai Takaichi, literalmente pulou de alegria com as palavras de Trump. Trump disse que ela é a primeira mulher na história a ocupar a posição. Então, ela foi bastante aplaudida e muito sorridente, e Trump, naquela ocasião, a elogiou. Aqui mais imagens da chegada de Donald Trump. Vejam que ele chega em grande estilo, parecida com aquela cena do filme de Top Gun, não é mesmo? E aí Trump está chegando, então, vejam que a plataforma ela desce, né, com caças ao fundo, e vocês com certeza verão essa imagem por aí ao longo do dia. Também, meus amigos, aqui no mundo militar consta várias informações também a respeito da visita de Trump. O Trump anunciou que o Japão investirá cerca de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, mais um grande investimento do Japão nos Estados Unidos. E aqui está então o discurso de Donald Trump, e eu vou deixar esse discurso também ao final. E aqui o Trump disse que irá em seguida para a Coreia do Sul e depois se encontrará com Xi Jinping, e que será uma reunião muito boa para todos. Em cima da mesa estão as tarifas, com o prazo dado por Trump terminando no final desta semana. Então, mais uma reunião, mais uma viagem de Donald Trump agora para a Coreia do Sul, e em seguida um encontro com Xi Jinping. E aqui, mais uma vez, o mundo militar postou, né, essa chegada de Donald Trump em grande estilo, conforme vocês podem ver nas imagens aí, meus amigos. E aqui, mais outra dança de Donald Trump a bordo do porta-aviões George Washington. Trump vai ao Japão e, em discurso para os militares, ele começa então a revelar algumas coisas. E ele disse o seguinte: Trump afirma que irá continuar a atacar barcos com drogas, e isso ele se refere ao tráfico de drogas realizados a partir da Colômbia e também da Venezuela. E aqui nessa matéria da CBN diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou às tropas militares que seguirá realizando ataques contra embarcações com drogas. E isso foi dito no discurso nesta terça-feira, quando ele também comentou sobre o recente submersível atingido no Caribe, dizendo que submarinos não pescam. Isso é um fato, né? Teve uma embarcação que foi destruída pelos Estados Unidos, e o argumento que tem sido usado pela Venezuela e também pela Colômbia é que submarinos estavam pescando, e Trump desmente isso dizendo o óbvio, não é mesmo? Submarinos não pescam. E aqui ele questiona a respeito disso, fazendo a seguinte pergunta: será que eles sabem mais sobre submarinos do que eu? Questionou para a risada dos presentes. E o senador do Partido Republicano Lindsey Graham, e aliado próximo de Trump, informou que o presidente dos Estados Unidos deve informar em breve ao Congresso as informações sobre possíveis operações terrestres na Venezuela e na Colômbia também, meus amigos. Então, Trump está aí dando a deixa, dizendo que operações terrestres podem acontecer nos próximos dias. Também consta que o senador republicano respondeu afirmativamente após ser questionado se a Casa Branca está planejando ataques terrestres após mais de um mês de operações contra o narcotráfico no Caribe
perto da costa da Venezuela e mais recentemente no Pacífico. E aqui ele disse o seguinte: haverá um briefing no Congresso sobre a possível expansão do mar para a terra. E ele disse também: apoio essa ideia. Ele tem toda a autoridade do mundo. Isso não é um assassinato, isso é proteger os Estados Unidos de serem envenenados por narcoterroristas da Venezuela e da Colômbia, disse o senador. Então aqui uma afirmação forte e contundente do senador Lindsey Graham, né, juntamente com o presidente Donald Trump. Então, meus amigos, os militares também relataram o naufrágio de pelo menos 10 barcos com cerca de 43 pessoas a bordo desde o governo Trump. Enfim, mas vamos dar foco aqui a essa visita de Donald Trump lá no Japão. Consta também aqui na CNN Brasil que Trump assinou acordo de terras raras com o Japão. E isso é muito importante por causa da estratégia e daquilo que está por vir. Aqui consta que o presidente e a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais essenciais e terras raras por meio de mineração e processamento. Esses países planejam cooperar por meio do uso de ferramentas de política econômica e investimentos coordenados para acelerar o desenvolvimento de mercados diversificados, líquidos e justos para minerais essenciais e terras raras. Então, meus amigos, a visita de Donald Trump ao Japão está dando o que falar. E, meus amigos, me permitam agora falar um pouco sobre esse porta-aviões, essa máquina de guerra que é o USS George Washington. Como vocês podem ver, ele é imenso. É literalmente uma base aérea flutuante de propulsão nuclear, né? E projeta a força em qualquer parte do mundo. E aqui vão então uma visão completa de suas capacidades militares, armamentos e poder estratégico. Bom, esse porta-aviões ele é da classe Nimitz e o deslocamento dele é cerca de 104 mil toneladas totalmente carregado. Ele tem a medida de 333 metros, meus amigos. Isso equivale a 3 campos de futebol. E a sua propulsão é de 2 reatores nucleares que lhe permitem operar por mais de 20 anos sem reabastecer. Ou seja, ele pode rodar durante 20 anos sem colocar combustível. Imagina que você tenha um carro e esse carro ele rode durante 20 anos sem colocar gasolina. Da mesma forma é esse porta-aviões. E ele tem uma tripulação de aproximadamente 5 mil pessoas entre marinheiros e pilotos. E o verdadeiro poder do George Washington vem de seus aviões de combate e apoio que transformam o navio em um arsenal aéreo móvel. Atualmente, sua ala aérea embarcada está sediada justamente aí no Japão, nessa base naval de Yokosuka. E ali estão então caças e aeronaves de ataque como os FA-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, o EA-18G e também aeronaves de apoio com um total de 75 aeronaves a bordo com a capacidade para mais operações intensas. Também, meus amigos, há armamentos próprios desse porta-aviões, que é uma defesa de ponto automática contra mísseis e aeronaves inimigas, 2 lançadores de mísseis antiaéreos de curto ou médio alcance, também um sistema antimíssil guiado extremamente rápido, canhões automáticos e metralhadoras do calibre .50. Então, esse é uma grande base militar em alto mar. Também, nenhum desses porta-aviões dos Estados Unidos opera sozinho e, de igual modo, o George Washington integra um Carrier Strike Group, um conjunto de embarcações de apoio que ampliam o seu poder de fogo. 2 cruzadores, 2 ou 3 destroyers, um submarino de ataque e um navio de reabastecimento logístico. E
o George Washington, então, meus amigos, ele é projetado, ele tem uma razão, ele tem um motivo de ele estar ali justamente no Japão. A primeira é a projeção de poder global. Ele pode lançar ataques aéreos em larga escala em qualquer continente. Também ele realiza operações humanitárias e também, meus amigos, por fim, ele pode fazer uma dissuasão nuclear e convencional, embora não transporte ogivas nucleares. Ele pode operar junto de forças que possuem, como alguns submarinos dos Estados Unidos. E a importância dele estar ali na base naval de Yokosuka é justamente reforçar a aliança entre os Estados Unidos e o Japão frente à China e à Coreia do Norte. Também o controle das rotas marítimas do Mar do Caribe, do Mar da China e do Pacífico Ocidental. Por fim, a capacidade dos Estados Unidos de reagir em minutos a qualquer conflito Indo-Pacífico. Então, essas são as razões, né? Esse é o poder bélico do porta-aviões George Washington. E aqui eu tentei demonstrar a importância estratégica dele, né, para os Estados Unidos naquela região. Então, meus amigos, Donald Trump foi visitar o porta-aviões George Washington e aproveitou e fechou vários acordos com o Japão. E isso é muito importante porque esse acordo faz frente à China, à Rússia e também ao Irã. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e fiquem então com as imagens da chegada e da dança de Trump, e que Deus te abençoe e até logo, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu! Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. I'll be meeting with President Xi the day after tomorrow. I'm going to a wonderful place where I think a lot of you may be going. We're going to be meeting tomorrow at a very fantastic meeting. Who's going tomorrow? Is anybody going that I know in this room? I think a lot. Tim, are you going? Maybe? You're not. You mean you came here for this? And you're just going back just like that? Huh? Well, we'll be going to South Korea, and then on the following day, a meeting with President Xi, as you probably heard. I'd be surprised if anybody didn't hear. That's a big meeting, and I think it's going to work out very well, actually. I think it's going to be great for everybody. Under the historic trade deal with the Prime Minister that is signed today and private sector agreements that were signed moments ago, we'll be increasing our commerce very, very much further. Japan's going to be investing $550 billion into the United States, and it's an amazing thing, and they're happy, and they're gonna love it. It's gonna be really good. It's gonna be a great for everybody. But building up an allied industrial base, and you know, one of the things that makes me so happy is they'll be taking some of our product. Japan has I don't think I'm saying anything that's very secret. They've been typically slightly closed as a country. It was not easy to come in, but they're taking some of our cars and a lot of our different thing, rice, which is actually a big deal because, as you know, they wouldn't do that. And they're taking corn, and they're taking the Ford 150 right here, the big thing, some of our cars. So it's really a great thing. It's going to be great for them. It's going to be great for everybody.